Bom dia, povo de Deus, né? Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2020, mais um dia que o Senhor nos dá para pregar a palavra dele, né? Até a sua volta. Hoje o Senhor nos dá essa palavra no livro de Êxodo, a partir do capítulo 8 em diante. O Senhor fala assim, livro de Êxodo, capítulo 8. Javé disse a Moisés, diga a Arão, estenda a mão com a vara sobre os rios, canais e lagoas, e faça subir rãs sobre o território egípcio. Quando estenderem a mão sobre os egípcios do Egito, fez subir rãs que infectaram todo o território egípcio. Os magos do Egito, porém, tentaram sua essência ocultas e fizeram o mesmo. Fizeram subir rãs por todo o território egípcio. O faraó mandou chamar Moisés e Arão lhes disse, rezem a Javé para que afaste as rãs de mim e do meu povo. Então os deixarei o povo partir para que ofereça sacrifício a Javé. Moisés disse a Faraó, diga-me, por favor, quando é que eu devo rezar por você, por seus ministros e por seu povo, a fim de livrar das rãs, você e suas casas, de modo que as rãs fiquem somente no rio Nilo. O Faraó respondeu, amanhã. Moisés disse, será conforme está pedindo, para que você saiba que não há ninguém como Javé, nosso Deus. Assim se afastarão de você sua casa, dos seus ministros, do seu povo, ficarão somente as rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés explicou a Javé por causa das rãs que ele havia mandado contra o faraó. Javé cumpriu o que Moisés lhe pediu. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montes imensos, e a terra ficou poluída. Mas o faraó viu que havia trégua, e seu coração ficou endurecido, e não lhe deu ouvido exatamente como Javé tinha predito. Javé disse a Moisés, diga a Arão, estenda a vara e toque o pó no chão, e ele se transformará em mosquitos por todo o território egípcio. Arão estendeu a mão com a vara e secou o pó no chão, que se transformou em mosquitos que atacam o homem e animais. E todo o pó do chão se transformou em mosquitos por todo o país do Egito. Os magos do Egito tentaram fazer o mesmo, usando suas ciências ocultas para produzir mosquitos, mas não conseguiram. Os mosquitos atacavam homens e animais, então os magos disseram ao faraó, isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó se endureceu. Ele não ouviu exatamente como Javé tinha predito. Javé disse a Moisés, levante-se de madrugada, apresente-se a Faraó quando ele sair para o rio, e diga-lhe, assim diz Javé, deixe meu povo partir, para que me sirva. Se você não deixar o meu povo partir, eu mandarei moscas contra você, contra seus ministros, seu povo e as casas que você tem. As casas dos egípcios e até mesmo o seu solo que pisam ficarão cheios de moscas. Nesse dia, eu tratarei de maneira diferente o território de Recém, onde reside o meu povo, para que não hajam moscas. Assim você saberá que eu sou Javé e estou no país. Farei uma distinção entre o povo e o seu povo. Este sinal acontecerá amanhã. Assim diz Javé. Nuvens de moscas invadiram os palácios do faraó e de seus ministros, e todo o território egípcio, de modo que toda a terra do Egito ficou infectada de moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe, vão oferecer sacrifícios ao Deus de vocês dentro do meu território. Moisés respondeu, não é oportuno fazer isso, porque nossos sacrifícios a Javé, nosso Deus, são abomináveis para os egípcios. Se imolarmos diante deles, o que eles abominam certamente irão nos apedrejar. Temos que viajar 3 dias pelo deserto para oferecer sacrifícios a Javé nosso Deus, conforme ele nos mandou. O faraó propôs, eu deixarei você fazer sacrifícios ao Deus de vocês no deserto, com a condição de que vocês não se afastem muito, rezem por mim. Moisés respondeu, logo que eu sair na sua presença, rezarei a Javé para que amanhã mesmo ele afaste as moscas do faraó, dos seus ministros e do seu povo, mas que o faraó não torne a nos enganar, não permitindo que o povo vá fazer sacrifício a Javé.
Moisés saiu da presença do faraó e orou a Javé. Javé fez o que Moisés pediu e afastou as moscas do faraó, dos seus ministros e do seu povo, até que não ficou uma só. Mas o faraó endureceu o coração também dessa vez e não deixou o povo partir. Agora vamos ao capítulo 9 do livro de Êxodo. Javé disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo partir, para que me sirva. Se você não deixar partir e eu continuar segurando a força, a mão de Javé vai ferir com uma peste maligna o rebanho do campo, os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Javé, no entanto, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, de modo que nada perecerá dos pertences dos filhos de Israel. Javé estabeleceu um pranto. Amanhã Javé fará isso ao país. Javé cumpriu suas palavras no dia seguinte, e morreram todos os animais dos egípcios, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. O faraó mandou averiguar e viu que os rebanhos de Israel não tinham animal, haviam morrido. No entanto, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. Javé disse a Moisés e Arão: peguem do faraó um punhado de cinza e Moisés e atirem no ar, diante dos olhos do faraó. A cinza se transformou em pó sobre os territórios dos egípcios e cairá sobre homens e animais, produzindo úlceras e chagas em toda a terra do Egito. Eles pegaram do forno, apresentaram ao faraó, e Moisés jogou para o ar, e os homens e animais ficaram cobertos de tumores e chagas. Os magos, por causa dos tumores, não puderam ficar de pé diante de Moisés, porque havia tumores nos magos e todos os egípcios. Javé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não ouviu, exatamente como Javé tinha pedido a Moisés. Javé disse a Moisés: levanta-se de madrugada, apresente-se a faraó e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo partir, para que me sirva, pois esta vez mandarei todas as minhas pragas como você contra os seus ministros e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir você e seu povo com peste, você teria desaparecido da terra. Entretanto, foi estritamente para isso que eu o conservei de pé, para lhe mostrar a minha força e para que a minha fama se espalhe por toda a terra. No entanto, você continuou a reter o meu povo e não o deixou partir. Vejam bem, amanhã, a essa mesma hora, farei cair uma pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, portanto, mande recolher seus animais e todos os que estão no campo, porque os homens e animais que estiverem no campo e não se refugiarem sobre o templo vão tomar por causa da chuva de pedras. Os ministros do faraó respeitaram as palavras de Javé, apressaram-se no refúgio e seus escravos e colocaram no rebanho dos estábulos. E aqueles que não deram importância à palavra de Javé deixaram os escravos e o rebanho no campo. Javé disse a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em todo o território egípcio, sobre os homens e animais e sobre toda a vegetação. Então Moisés estendeu a vara para que o céu, Javé, mandou trovões e chuva de pedras, e saíram raios sobre a terra. E Javé fez cair chuva de pedras no território egípcio. Caiu chuva de pedras acompanhada de raios. Era uma chuva tão forte como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que começou a ser nação. A chuva de pedras destruiu tudo o que havia no território egípcio. Feriu todo o que se encontrava no campo, homens e animais, destruiu a vegetação campestre e quebrou todas as árvores do campo. Só não houve chuva de pedras na terra de Gesem, onde viviam os filhos de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: desta vez eu pequei. Javé e justos, eu sou, meu povo somos ímpios. Rezem a Javé, porque chegam esses trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei partir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade,
Estenderei as mãos para Javé, e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que você saiba que a terra pertence a Javé. Quando a vocês, seus ministros, porém, eu sei que vocês ainda não temem o Deus de Javé. O linho e a cevada se perderam, pois a cevada já está na espiga. O linho estava florescendo e no trigo. O centeio, porém, não se perderam porque não são tardios. Moisés saiu do palácio do faraó, da cidade, e estendeu a mão para Javé. Os trovões e a chuva, pedras cessaram, e, e parou de chover sobre a terra. Ao ver que as chuvas, as pedras e os trovões tinham parado, o faraó continuou a pecar. Endureceu o coração, tanto ele como seus ministros. O coração do faraó se endureceu, e ele não deixou partir os filhos de Israel, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Então, essa palavra do Senhor no dia de hoje, né? No livro de Êxodo, capítulo 8 e 9, onde Deus cumpriu a sua promessa, né? Enviou aí pragas para o faraó para que libertasse o povo do Egito através de Moisés, né? E então Deus cumpre o que ele promete, né? Então siga firme na presença do Senhor, continue sendo fiel à palavra de Deus, que ele vai cumprir as promessas na sua vida. Então você que está ouvindo essa palavra, você que está escutando, você que está compartilhando essa mensagem para que mais irmãos possam aceitar Jesus como seu Salvador. O Senhor te pergunta: você aceita Jesus como seu único e Salvador da sua vida? E você aceita compartilhar a mensagem para que mais irmãos possam aceitar Jesus como seu único e Salvador e possam morar no céu quando Jesus voltar. Fique com Deus.